Olá, para você que está me assistindo, meu nome é Alessandro Ferreira, sou professor de língua portuguesa e língua inglesa pela faculdade, sou graduado pela Faculdade Santa Cruz, estou cursando o curso de segunda licenciatura em Pedagogia pelo Grupo Educacional Uninter. Devido à pandemia do Covid-19, foi liberado fazer o estágio online, então eu preparei um curso de extensão para vocês. Esse é o quinto vídeo, né? Aprendizagem com a sociedade pode contribuir, né? Aqui alguns dados técnicos, né? Daí aqui eu vou falar neste vídeo sobre literatura infantil. Eu trago como base, né, um artigo científico. O nome do artigo é Trajetória da Literatura Infantil, da origem histórica e do conceito mercadológico ao caráter pedagógico na atualidade, da autora Aline Luiza da Silva, feito na licenciatura em Letras da Univem. Aqui da literatura infantil é muito interessante a gente começar a analisar, viu? A história da literatura infantil inicia-se em meados do século XVIII, de acordo com o desenrolar da concepção da criança que se tinha na época, sendo que as origens dessa literatura têm uma ligação estreita com a pedagogia. Até o século XVIII, a literatura infantil não existia pelo fato de que a sociedade entendia a criança como um ser humano adulto quanto igual a um adulto. Daí, a partir do século XVIII, que teve essa análise diferenciada, né, que a criança precisa de um conhecimento diferenciado para ela, né? Daí, essa ligação, com a pedagogia é o começo da literatura infantil, né? Para pensar em literatura infantil é necessário pensar no seu leitor, a criança. Então a literatura infantil partiu desse pensamento, né? De o que, qual texto é mais adequado para o leitor que eu quero, que é a criança. Literatura infantil é muito interessante. Como a gente já falou de contação de histórias, né, de aprendizagem, a partir do século XVIII, a criança passa a ser considerada um ser diferente do adulto, havendo então um distanciamento da vida adulta e recebendo uma educação diferenciada, que preparasse para a vida. Então a contação de histórias faz parte disso, a literatura infantil faz parte disso, né? Já com a psicologia da aprendizagem, a infância é tratada como uma etapa de preparação do pensamento para a vida adulta. Então, todo esse processo de aprendizagem, né, como eu já falei no curso de contação de história, de, do que dessa literatura infantil feita para a criança, né? Então, é todo um conteúdo feito para desenvolver o pensamento da criança para a vida adulta, né? Então, é muito interessante. Vamos falar sobre a literatura infantil. A literatura infantil é nessa concepção adequada à fase do raciocínio infantil, entendido como idade cronológica. Essas concepções convivem até a nossa atualidade, possíveis de serem percebidas até no modo de como os livros são selecionados e catalogados pelas editoras. No processo de editoração, você consegue ver claramente em qual faixa etária que aquele livro foi feito, a idade cronológica para que aquele livro foi feito, aquela história. Então é muito importante estar entendendo isso para você estar passando para os alunos, dos pais, para os seus filhos, né? Essa literatura infantil. Daí eu trago outra concepção também, que eu defendo bastante. No entanto, outra concepção de infância tem sido defendida e com ela uma nova postura da literatura infantil. É preciso entender que a criança também é cheia de conflitos, medos, dúvida, contradições, não por desconhecer a realidade, mas por trazer em si a imagem projetada do adulto.
Então, essa criança ela, como eu já falei bastante nesse curso de emoções, de, de você, pai, observar que esse filho está se espelhando em você, é uma imagem projetada de você que eles buscam criar a sua personalidade. Então, é muito interessante essa concepção de literatura, né? A literatura infantil surgiu no século XVII com Fénelon, justamente com a função de educar moralmente as crianças, né? Essa moralidade é muito interessante em relação ao bem e ao mal, ao que fazer. Essa criança se espelha muito nessas histórias, né? As histórias tinham uma estrutura maniqueísta a fim de demarcar claramente o bem a ser aprendido e o mal a ser desprezado. A maioria dos contos de fada, fábulas e mesmo muitos textos contemporâneos inclui nessa tradição. Então, traz para acompanhar um desenvolvimento dessa criança, né? Então, essa literatura começa assim, né? Em 1697, Charles Perrault traz a público histórias ou contos do tempo passado com suas modalidades contos de mangança. Então, é aquelas histórias que você já pode imaginar, que e você for analisar é de 1697. Ganham então forma editorial em seguintes histórias: A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, As Fadas, a Gata Borralheira, Henrique do Tapete, O Pequeno Polegar. São as primeiras histórias que são feitas para criança, dando origem a uma literatura infantil com uma base também pedagógica para desenvolver o aprendizado da criança, né? Pode-se dizer que a literatura infantil brasileira teve início com Monteiro Lobato, com uma literatura centralizada em algumas personagens em especial. Essa citação a gente já traz para o lado da literatura brasileira, né? Que Monteiro Lobato, quem não lembra de da, da Emília, né? Quem não lembra? Então, é um começo muito interessante da literatura infantil, né? Ela é baseada, ela foi focada naqueles personagens para atingir as crianças e tá ensinando das crianças a como se comportar, a parte psicológica, de emoções, né? De atividades. É muito interessante, né? Se baseando na literatura infantil, esse foi o começo da literatura infantil brasileira, né? De acordo com Abramovich, é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias. Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito e de descoberta e compreensão do mundo. Então, como eu já falei muito em contação de histórias, emoções, tudo, aprendizado, leitura, escrita. Então, traz aqui uma citação, a autora do artigo, que a importância da leitura para o desenvolvimento dessa criança. Então, a literatura infantil, contação de histórias, faz parte desse contexto, né? Daí aqui eu trago os dados técnicos aqui do artigo, né? E daí quero agradecer quem me acompanhou até aqui, muito obrigado. Quem curtem, compartilhem, comenta e até a próxima.